Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast CyberSabe. Eu sou o Beto, Head de Marketing aqui na Cutsec. E eu sou o Cel, sou biso aqui da Cutsec e também Head de Produtos. E sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um CyberSabe. Não deixe de deixar o seu like, o comentário e mandar para aqueles amigos que precisam saber mais sobre o tema de conscientização e segurança da informação. É isso aí, pessoal. E o tema da nossa conversa hoje é de CISO a fornecedor. O que está por trás da conscientização? Bom, o mercado de cibersegurança vive um dilema hoje em dia. A gente vê desde a escassez de colaboradores na área de segurança da informação, ao mesmo tempo que a gente vê cortes em grandes empresas também na área de segurança e grandes automações também relacionadas à segurança da informação. E dentro desse contexto, por outro lado, a revista Cybercrime Magazine divulgou um estudo que mostra que até 2027 o investimento em conscientização vai passar de 10 bilhões de dólares. Então isso mostra que, ao mesmo tempo que está existindo uma mudança ali dentro da segurança da informação a nível de tecnologia, a gente vê um grande crescimento da conscientização. Né? E é nesse contexto que a gente trouxe hoje o nosso convidado do dia, o Glauco Sampaio. Ele é ex-CISO de grandes empresas, fundou a Bifish, unindo a experiência executiva com bagagem técnica e trazendo inovação e praticidade para a educação digital. Então, vou apresentar para vocês o Glauco. O Glauco Sampaio está há 26 anos no mercado de TI, gestão de riscos e prevenção a fraudes. Ele é gestor em segurança desde 2005 e passou por empresas como Santander, Votorantim, Original, Cielo, IG, Editora Abril e hoje é CEO e fundador da Bifish. Além disso, ele atua como professor em cursos de cibersegurança e Open Banking na FIA e ele é membro consultivo de algumas empresas a nível nacional. Seja bem-vindo, Glauco. Obrigado, Céu, obrigado, Beto, pelo convite. Sempre um prazer poder bater um papo com vocês, falar um pouquinho do nosso mercado e falar dessa nova fase aqui como empreendedor na área de cibersegurança. Pô, legal demais. Prazer é nosso de você estar aqui com a gente. Bom, Glauco, então vamos lá. Você teve uma trajetória sólida ali como CISO, né, em grandes empresas e agora mudou para ser um fornecedor de soluções de segurança. O que te motivou a mudar o lado ali da cadeira, né? E quais são os maiores desafios que você encontrou nessa transição? Eu acho que assim, eu fiquei 26 anos, como você me colocou, como profissional de segurança. Fui CISO durante 14 anos, né, em grandes empresas e a jornada do CISO ela não é tão glamurosa que nem muita gente acha. Assim. É uma cadeira muito quente, é uma posição de muita responsabilidade, de muita pressão e eu senti num momento da minha vida que eu precisava mudar um pouco isso. Assim, eu fiquei 26 anos com o meu telefone celular ligado em lua de mel, em férias e o tempo todo, como a gente brinca, escoteiro, sempre alerta. Com qualquer problema, qualquer coisa que pode acontecer na empresa, não tem hora, cibersegurança é 24/7. É uma cadeira muito, muito complexa nesse sentido. Né? E eu senti a necessidade de poder dedicar um pouco mais de tempo para a minha família, para mim mesmo, para cuidar de questões de saúde, para ter um pouco mais de qualidade de vida, que sendo como executivo que eu era, eu não conseguia. Eu tinha uma dedicação, eu tinha um senso de pertencimento, de responsabilidade muito grande, que fazia com que eu não conseguia desligar do meu trabalho com essas preocupações. O mundo a gente sempre atrasado, sempre com coisas novas. Então isso eu não estava fazendo mais tão bem do ponto de vista pessoa. E aí empreender não foi a primeira coisa que me passou pela cabeça. Eu comecei a me preparar para ser conselheiro consultivo de empresas. Já estava atuando, né, em algumas empresas com essa visão. Fiz formações específicas para isso, que era uma coisa que eu acreditava e que eu ainda acredito, eu ainda pratico hoje. Eu acho que é um caminho legal poder usar da minha experiência como cliente, da minha experiência como executivo para ajudar outras empresas. E a Bifish ela acabou surgindo como uma outra oportunidade. O meu sócio me chamou há um tempo atrás, eu estava atuando como um advisor e um investidor da empresa. E quando eu saí da Cielo, né, que foi minha última cadeira de CISO, a empresa estava passando bem pelo momento de launch. Assim. E aí? Que vai para o mercado? Vai ter que trazer algum executivo para tomar conta da empresa, para ser o CEO, para ser a cara da empresa? E aí, pelo momento que a gente estava vivendo e pelo meu momento, eu falei, não, acho que é uma oportunidade de conseguir fazer algo diferente, que eu nunca tinha feito. Apesar de ter recebido inúmeros convites para
empreender no mercado de cibersegurança, em consultorias, em outras empresas, para fundar outras empresas, eu achei que foi o momento certo de acontecer essa oportunidade, né? E abracei esse momento para fazer coisa diferente do que eu estava acostumado a fazer como executivo, mas também para ajudar o mercado. Assim, acho que o céu também do mercado de conscientização há muito tempo sempre foi o patinho feio de segurança, né? O primeiro orçamento que é cortado, o primeiro prato que cai, o assunto que sempre foi muito... Os profissionais de segurança não têm essa cultura de trabalhar conscientização. Na sua grande maioria são profissionais técnicos e o assunto sempre foi muito relegado. E a gente vê ao longo do tempo que investir em tecnologia, investir nas coisas mais modernas de segurança, ela tem sua importância e ela traz grandes resultados. Mas os incidentes continuam acontecendo. E grande parte dos incidentes acontecem porque alguém caiu no phishing, porque alguém passou por uma engenharia social, porque algum usuário cometeu algum erro. E isso sempre passou a me chamar a atenção de um tempo para cá. Eu comecei a dedicar mais do meu tempo como CISO nessas questões relacionadas às pessoas, em levar a segurança para ser algo como uma responsabilidade de todos na empresa e não somente do time de segurança. E eu gostei desse negócio. Assim, achei interessante, consegui fazer um trabalho muito bacana na Cielo, um trabalho diferente. Consegui levar a empresa a ter uma cultura mais robusta de segurança e vi que o resultado aparece. Que você consegue fazer com que as pessoas se sintam responsáveis, que a empresa em si traga a segurança para o seu DNA. E é isso que a gente tem como missão na Bifish, é isso que eu resolvi fazer daqui para frente como oportunidade de carreira e como ajudar o mercado. Poucas tecnologias disponíveis no mercado hoje, poucas plataformas, poucas empresas trabalhando isso de uma forma mais estruturada. E a gente trouxe com a Bifish uma abordagem diferente para que isso possa acontecer. Empresa nacional, que entende do nosso mercado, que fala a nossa língua, não são conteúdos traduzidos de outras línguas para cá, são desenvolvidos aqui no Brasil mesmo. E que tem uma vantagem competitiva financeira muito boa, porque a gente não está amarrado a dólar, a gente tem uma variação cambial não nos impacta. Então a gente consegue ajudar mais empresas com flexibilidade. Gringo sofre para negociar com o brasileiro. O brasileiro negocia bem com o brasileiro. Então, puxa daqui, estica dali, muda aqui, o licenciamento não é padrão, não é assim, vamos ajudar o mercado, vamos. Como é que a gente faz para ajudar o mercado? Sendo flexível e podendo ter parceiros e ter empresas que nos ajudem a ajudar as demais empresas. Tem muita gente que nunca conseguiu ter uma plataforma de conscientização, não conseguiu trabalhar com conscientização porque era algo que era caro no final das contas. Sim. Então, o que a gente enxergou como uma oportunidade de ajudar o mercado nacional em colocar uma solução que atende todos os requisitos que, como CISO, eu via que eram necessários para você começar, para você ter um plano de segurança da informação em execução, com um custo acessível e com uma flexibilidade e com conteúdos .br, que nem a gente brinca, disponíveis na plataforma, para ajudar mesmo. Legal, uma forma que adapta as necessidades da empresa, né? Eu acho muito legal que você, estando na outra cadeira, você já começou a ter essa visão, né? Porque não são todos os CISOs que a gente vê hoje que entende a necessidade ali de conscientização, que dedicam um tempo a isso. Eu acho muito legal, porque você falou, né, de várias oportunidades que você teve de empreender, mas não foi em outras frentes, né? Você foi pela oportunidade ali que surgiu naquele momento, mas também pela vontade ali de ajudar o mercado, né? De ser uma coisa ali que não necessariamente seria mais uma empresa, mas uma empresa que vai trazer de fato um benefício ali a nível nacional que a gente não tem uma abrangência tão grande em relação a esse tipo de solução. Sim, né? Legal. Assim, eu poderia ter feito um movimento que alguns outros colegas fizeram, e eu não tenho nada de certo ou errado, mas que eu não queria para mim, que vou abrir uma consultoria de segurança, prestar serviços de assessment, levar a minha bagagem como CISO de uma forma mais completa para ajudar outras empresas. Tem espaço e tem gente fazendo recente com super sucesso. Inclusive, eu sou conselheiro de uma delas, que é a empresa do Bruno Moraes, indo super bem. Tem muito espaço no mercado para isso ainda. Mas eu resolvi ir para uma outra vertente, que é o desenvolvimento de produtos, porque é uma coisa que eu acredito que a gente ainda faz muito pouco no Brasil. Também é uma outra questão. Além de ter essa questão da cultura, que é um negócio que eu gosto, de capacitação, de treinamento. Acho que assim, uma hora essa ficha caiu pra mim. Eu sou filho de professores, né? E eu nunca tinha entrado nessa história. E aí você vê, minha mãe outro dia falou assim, tá vendo? Ó, Tá no DNA. Tá no DNA, você não conseguiu escapar dessa Não história. fugiu. Não fugiu. Dava aula, mas não tão assim engajado. Mas
A questão de desenvolvimento de produtos foi uma coisa que me chamou a atenção bastante sobre isso. Meu irmão é Product Manager de grandes empresas lá fora, sempre comentou quão legal é fazer isso. E foi uma outra coisa que me motivou também. Assim, fazer uma consultoria, criar uma empresa de prestação de serviço, uma revenda, poderia ser um caminho? Sim, poderia, mas o desenvolvimento de produto é algo mais legal. Porque o produto você consegue ajudar mais, você consegue ser mais participativo no mercado e a gente consegue fomentar um mercado que é muito pouco explorado no Brasil. O brasileiro, principalmente no mercado de cibersegurança, ele ainda é um consumidor grande de tecnologias estrangeiras. Apesar de termos cases de muito sucesso aqui no Brasil, como a Segura, como a Axur, já tivemos aí a N-Stalker no passado, que foi uma empresa de destaque, que ganhou mercado lá fora, essas duas outras vêm ganhando muito mercado. Tem mais gente fazendo produto no Brasil, a Vault One, tem uma série de gente desenvolvendo tecnologias, mas ainda assim é pouco comparado com se olha mercados mais maduros. Tive na RSA agora recentemente, tinham 600 expositores. Aqui no Brasil, você vai em feiras de segurança, tem 2, 3 que estão desenvolvendo tecnologias. Isso que é legal, assim, eu sempre gostei de fazer coisas diferentes. E fazer produtos, desenvolver produto é algo que não é cultural do brasileiro e está sendo uma jornada super desafiadora para que a gente possa cada vez mais mostrar que o brasileiro é muito bom fazendo segurança. Com a gente certeza. sempre fez segurança muito bem num mercado extremamente adverso e com muito menos recursos do que os outros lugares. E a gente se sai bem nesse negócio. Por que a gente não é capaz de também fazer produtos e fazer tecnologia nacional para ajudar o nosso mercado e que a gente mostre depois, talvez no segundo passo, para o mercado estrangeiro, que a gente tem essa capacidade e que o Brasil ele pode ser um celeiro também de startup de desenvolvimento de produtos de segurança. Sem Excelente. dúvida, legal demais. Legal E demais. até trazendo um pouquinho, voltando no assunto que o Glauco estava falando sobre... Acho que foi, na verdade, você que mencionou que tem muitos CISOs, na verdade, que não olham para essa questão de conscientização. Eu tenho uma opinião que todo mundo sabe, que assim, é um assunto de... todo mundo fala a mesma coisa, não, a gente tem que focar no futuro pessoas, está no discurso, estão nas palestras, mas assim, na prática, realmente defender, brigar pelo budget de conscientização em prol ali, de outro budget, por exemplo, não acontece na prática. Então, acho que assim, não é um desconhecimento, né? Não é uma falta de informação do lado desses executivos, mas eu acredito que seja uma falta de interesse em defender realmente o assunto. De prioridade, né? De prioridade, E, às vezes, até de uma questão, talvez até política, de não ter que brigar com um CEO, Porque, assim, CFO. E talvez seja o campo, Céu, que o CISO mais tradicional tenha mais dificuldade. Sim. Assim, nós temos, na nossa grande maioria, aí, como CISOs, oriundos de tecnologia. São pessoas que não sabem conversar direito com seres humanos. Então, assim, a gente tem uma dificuldade muito grande de conseguir fazer com que os programas de conscientização deem certo nas empresas, porque a gente não sabe falar a língua que atende os usuários, que atende as pessoas dentro da empresa. Então, talvez seja a zona de mais desconforto para um profissional de tecnologia, e que a maioria se enquadrem, seja isso. E faz com que esse assunto fique mais de lado. Manda uma campanha de phishing ali, faz um negócio que e tá ok. Porque criar uma cultura de segurança é uma jornada que dá trabalho e precisa de entendimento. Assim. Pô, no meu time na Cielo, eu tinha pessoa de marketing que trabalhava comigo, tinha uma jornalista que trabalhava comigo. Porque nós somos pessoas que sabem falar com seres humanos não para ponta. Tecnologia e segurança a gente sabe, a gente consegue passar. O problema é a comunicação para fora. Então, acho que esse ponto da zona de desconforto do CISO talvez faça com que ele não se sinta tão dono desse negócio, porque ele não consegue sair do outro lado tão facilmente como ele consegue sair com uma questão mais técnica, que é seu background ali, né? Excelente. E até trazendo essa questão do ponto de vista técnico, como que você enxerga esse impacto, né, dos desafios, tanto que você tinha antes em relação à segurança, quanto que você tem hoje? E tem algo ali que você percebeu agora estando do outro lado, né, da moeda? Acho que são desafios diferentes, assim, né? Você ter o seu feudo ali, a sua empresa para tomar conta, é muito legal, porque você trabalha num longo prazo, você tem o entendimento maior do negócio, você consegue se aprofundar mais nos temas, você vê mais o início, meio e fim das coisas, você consegue ter uma participação mais efetiva no negócio. Lógico, quando você é um CISO já mais maduro, que consegue conversar com o negócio, que tem um posicionamento melhor dentro da empresa. Você tem esse benefício de enxergar as coisas mais completas e você se enxergar no resultado da empresa, que é super legal. Como empreendedor, como do lado de cá do balcão, eu vejo muito interessante a diversidade. Eu conversei, sempre fui um CISO muito bem relacionado, conheço muita gente, conversei com muita gente, mas com conversas não tão
profundas quanto eu tenho agora no tema de conscientização com diversos colegas. Que é entender o que eles estão fazendo, entender o que as empresas estão fazendo, entender como as empresas estão fazendo. E você vê a beleza disso e a diversidade de coisas. Cada empresa que você vai é um bicho diferente. Assim, é uma cultura diferente, é uma forma de fazer diferente. Aí você olha lá, o cara fez A, deu certo. O outro cara fez A, deu errado, mas ele fez B e deu certo. Aqui deu... Então você consegue ter uma visão muito mais ampla de um tema, uma diversidade de opiniões e de conversas, e que é muito legal, que isso abre um pouco a sua cabeça. Quando você fica com uma responsabilidade dentro de uma empresa, você achou um caminho certo ali, você vai naquele caminho até que ele começar a dar errado. Você vai diversificar tanto e ter uma visão tão completa de um assunto que é o que eu estou conseguindo ter agora. Eu consigo agora ter uma visão mais abrangente sobre o tema e até ajudar os clientes, ajudar os parceiros a como que eles podem melhor trabalhar esse assunto, unindo a minha experiência de CISO com a experiência que eu tenho pego de colegas, com a visão que eu tenho visto que eu tenho participado em outras empresas. Como é que eu posso compartilhar melhor esse conhecimento e fazer com que mais ideias surjam dentro das empresas para que o tema de conscientização seja melhor trabalhado? A gente já vê casos assim, a gente tem o Céu aqui, que é referência no assunto, mas poucas pessoas têm a possibilidade de ter alguém assim apoiando ele lá dentro. Mas quando você está fazendo uma plataforma, às vezes em uma conversa, você dá um insight para o cara que muda completamente a forma como ele está enxergando o negócio e pode ser um diferencial para que ele alavanque o tema dentro da empresa. Com uma experiência minha, uma experiência que um colega fez e eu achei que deu certo, ou que um colega fez e deu errado e para aquele cara vai dar certo. Então, acho que essa parte está sendo muito interessante e muito diferente do que quando você está numa cadeira de executivo, que você tem responsabilidade, você tem ali o seu feudo para tomar conta. Agora você tem possibilidade de circular, de conversar com muito mais gente. É um mundo muito mais relacional do que a cadeira de CISO, que é muito mais solitária, né? Isso para mim está sendo uma mudança muito, muito grande, mas está sendo muito positiva. Legal, e eu vejo até compartilho de uma experiência bem parecida, né? E eu vi 3 lados ali. Eu passei por integrador, cliente e agora empreender. E eu vejo que realmente onde você mais conhece o mercado e as necessidades do mercado é empreendendo, né? Porque como integrador, você tem que procurar soluções que se encaixam ali nos produtos que você vende. E tem a questão do interesse também. Do interesse também, não é o que seu negócio, né? Não é seu negócio, é o que você recebeu como missão. Você tem que vender Você fechou uma parceria com fulano, você tem que vender o negócio dele. É diferente, assim. Quando você está empreendendo, é seu. Que é o que eu falo para os caras, assim, o que você precisa? Qual que é o modelo que você precisa? É lógico, a gente não faz loucura, a gente não é doido. Tem um padrão. Mas se for para ajudar, o empreendedor tem essa possibilidade de falar, não. E a gente já fez negócio juntos e fala assim, cara, o cara precisa disso. Não está no seu padrão. Não, mas faz, porque vamos ajudar. Acho que o empreendedor tem essa possibilidade, né? Exato. Não precisa seguir necessariamente um protocolo ali ou uma determinação estratégica que veio de cima, né? A determinação estratégica quem faz somos nós. Exatamente. Na prática. Exatamente. Legal demais. E eu achei interessante uma coisa que você falou ali da diversidade de cultura que as empresas têm, né? É muito louco, teve uma pessoa que me falou uma vez que a cultura da empresa é algo esotérico. Que é uma coisa que, assim, você não consegue tangibilizar, não é algo concreto, mas você sente estando ali. Então, é muito louco isso, né? Das diferenciações que existem de programas que você pode aplicar numa empresa e em outro, e que é, de fato, uma visão que você não tem estando dentro de uma empresa. Né? Parece que assim, poxa, não, eu fiz isso aqui e dá super certo. Isso dá certo, ponto. Mas não, na realidade, às vezes tem outra empresa que é do mesmo segmento, até que você aplica a mesma coisa e o resultado é totalmente diferente. A cultura são os donos, são os executivos, são as pessoas, é a história da empresa. E aí você vai para mundos mais conservadores, empresas mais modernas, empresas mais abertas à inovação, empresas que não são abertas a nada, que ainda tem uma cultura muito rígida, empresas multinacionais que têm que engolir um pouco da cultura de fora e tropicalizar para o Brasil, que é muito mais complexo. Então, assim, cultura não existe duas iguais na prática. Não mesmo. Então, cada uma vai se formando e você pega empresas que são super novas, que não conseguiu nem formar sua própria cultura ainda. E você conseguir ajudar nisso é muito bacana. E fora as subculturas dentro da própria empresa, né? Então, tem empresa que tem indústria, e na indústria tem uma cultura, no corporativo tem outra. No corporativo de São Paulo é uma, no corporativo... Você vai pro chão de fábrica, a gente tem cliente que é indústria, e o cara tá lá na planta, no interior de São Paulo...
é outra pessoa, é outro ser humano, é outra cultura do local que ele está. É diferente do cara do escritório aqui da Faria Lima, que tá mais próximo do mundo corporativo. Então, você ter essa... É que eu falo, são várias subculturas dentro de uma grande cultura em uma outra empresa. Exato, é complexo. E até trazendo a tua vivência ali como CISO, como que você enxerga que foi esse o que tem de diferencial hoje como fornecedor que você trouxe da sua história, né? Eu acho que é a experiência, o Céu, assim, de ter vivido muito tempo, ter vivenciado segurança na prática, de verdade, em grandes empresas, em culturas diferentes, em momentos diferentes de empresa. Eu fiz startups de muito sucesso, como o Banco Original, o IG. Passei por empresas consolidadas como o Santander, multinacional, cultura espanhola. Fui da Editora Abril, que, era uma baita empresa para trabalhar. Cultura aberta, jornalismo, um negócio muito mais tranquilo. Votorantim, que era uma empresa nacional de grande porte, aí depois Cielo. Então, assim, essa diversidade de experiências que eu tive e a minha jornada na segurança, ela faz com que eu consiga ter conversas muito boas com os outros, com os caras que eram meus pares no mercado, com as outras pessoas de segurança, e que ajudem elas a pegar atalhos e falar assim, isso aqui talvez não dê certo, isso aqui talvez dê certo. Na minha experiência, isso aqui funciona. Na minha experiência, isso aqui não funciona. Você poder ter essa conversa de quem vivenciou, você está no sapato, que você veste o sapato do outro cara. Eu vesti esse sapato durante 26 anos. Então, eu passei por muita coisa. E isso facilita a interlocução, facilita com que eu possa me expressar melhor e expressar com um local de fala. Vamos dizer assim. Eu tive aí. Eu tive na sua cadeira, já vivenciei esses problemas, fiz esse caminho, fiz esse outro caminho. E isso é muito interessante, porque dá uma bagagem e dá um certo respeito assim, para as pessoas. Eu sempre fui uma pessoa muito exposta, fiz muita palestra, muito evento. Sim. Sempre Conheci o Glauco de muito tempo. Então, e isso é bom, porque dá uma certa credibilidade para aquilo que você está falando. Assim, você ter feito bons trabalhos em outras empresas, ter ajudado as pessoas. Então, você faz com que você seja respeitado. Referência também dentro do... uma referência dentro do segmento. E isso faz com que as pessoas te ouçam um pouco mais. É diferente de, tive um insight, vou fazer um produto de assistência médica. Qual que é a minha experiência? Verdade. Eu posso ter tido uma excelente ideia, posso ter um excelente Pode até saber executar, mas... posso ter um produto maravilhoso, mas eu não consigo estabelecer um rapport e ter uma conversa com os caras, com o seu interlocutor ali. E nem networking. Nem networking, de pé de igualdade. Fala assim, às vezes até a dor que você sana com a sua solução não é exatamente a dor que a empresa está precisando, né? Que aquela pessoa, aquele tomador de decisão precisa resolver no dia a dia dele. O que a gente fez com a Bifish foi, vamos criar uma plataforma que enderece as principais dores que o CISO tem ali como responsável pela conscientização. E não assim, fazer algo que tenha 100 bilhões de features, um monte de coisa que no final das contas você não está conseguindo entregar nem básico, que é para onde você tem que começar. E é um mercado que ele é muito incipiente ainda, muito novo. São poucas empresas que fazem da forma correta. Então, ajudar as pessoas a trilhar essa jornada, fazendo com que ela comece da barra onde ela está. Se está no começo, vai subindo isso. Não jogar a pessoa para o nível expert na largada. Então, essa experiência fez com que a gente pudesse desenhar um produto e desenvolver um produto que atenda a essa jornada. Então, hoje na Bifish, a gente consegue entregar uma plataforma que atenda desde clientes que têm 20 usuários, como a gente tem, até clientes de 20 mil usuários. Então, assim, o que a gente faz acaba essa experiência que a gente conseguiu atingir, absorver ao longo do tempo, ela fez com que a gente desenvolvesse algo que fosse prático e que entendesse o que o mercado precisa, e não uma ideia brilhante sem bagagem para justificar. Sem aplicabilidade, né, Lia? Excelente. Não, muito legal. E você hoje entende que, pela sua percepção, eu acho interessante a gente pensar em dois aspectos ali. Hoje a conscientização, você vê ela que as empresas já enxergam como uma área estratégica, ou ainda existe uma cultura de ser muito contratado como algo pontual? E você viu alguma diferença quando você mudou de cadeira? Então, poxa, eu tinha uma percepção, hoje que eu estou do outro lado da cadeira, minha percepção mudou um pouco. Eu acho que em termos de percepção, não. Porque como eu sempre conversei com muita gente, a percepção eu já tinha um pouco mais clara. Eu acho que ainda assim as empresas, na sua grande maioria,
tratam conscientização como algo de compliance. Assim, a pessoa, porque ela está recebendo uma pressão regulatória, porque a gente tem aí diversas regulamentações, diversas certificações que exigem com que você tenha, que você faça questões de phishing, que você tenha treinamentos obrigatórios. Então, muitas empresas ainda estão nesse momento de olhar o compliance, né? Eu fiz outro dia uma pirâmide para apresentar para uns colegas e a base da pirâmide, que é a maior, é o compliance base. Esse cara que está comprando compliance. Ele quer ter 2, 3 relatórios de phishing por ano, um treinamento obrigatório, e para ele tá ok, porque ele está recebendo pressão de regulador, está recebendo pressão de cliente maior, que fala assim, você tem que ter conscientização. Então, fornecedores. Então, assim, esse mundo de third party risk management está lá, um dos principais tópicos é se tem que fazer conscientização, porque a gente sabe que é importante. Mas as empresas, muitas delas ainda não entenderam o quão importante é isso. Fazem o que é, entre aspas, obrigatório. Faz o que é obrigatório, ali, né? assim, treinamentos obrigatórios ali, o segmento financeiro já tem isso há muito mais tempo do que os demais, com obrigação pelo Banco Central. Então, assim, a maioria das empresas ainda está nesse mundo de compliance. Mas o que eu tenho visto, e eu já de um pouco tempo para cá, de alguns anos para cá, é mais gente se interessando, mais empresas se interessando pela conscientização, pela necessidade de criar cultura. Eu acho que ainda é um desafio de que talvez seja o menor budget de todos dentro da cibersegurança e o que primeiro que cortam é o de conscientização. Mas já tem uma procura muito maior. E isso agora na Bifish eu tenho percebido. Assim, eu tenho conversado com muitas empresas que não tem nada de segurança, não tem nada de conscientização. E eles estão buscando, eles querem agora ter uma plataforma, querem começar a fazer as coisas um pouco mais estruturadas, querem deixar de fazer um phishing por ano para passar a fazer uma coisa um pouco mais recorrente e criar uma jornada de evolução. Acho que as empresas mais maduras, sim, já têm uma cultura mais estabelecida, tem um processo de conscientização, um programa de conscientização mais estruturado. As empresas menores ainda não, mas elas estão recebendo, talvez por essa pressão externa de ter que estar compliance com alguma coisa, em buscar alternativas para isso. E muitas delas já estão entendendo o valor desse ponto, porque, cara, é número. Você olha os relatórios de Verizon, da IBM sobre incidente cibernético, tá lá qual que é o principal vetor de início de um incidente cibernético. É um phishing, é uma engenharia social, é um comprometimento de uma credencial. Cara, é básico. E como é que você vai endereçar isso? Assim, uma hora vai falhar. A tecnologia pode falhar. E a primeira linha de defesa é o ser humano. Ainda não dá para botar um firewall na cabeça das pessoas. Não dá para botar aqui, né? Fazer o chip da Matrix, né? Eu falo, espetar aqui na pessoa, falar, agora todo mundo é expert agora em segurança. Sabe tudo. Bom, beleza, enquanto não tiver essa história, as empresas têm que fazer esse trabalho e elas estão com entendimento melhor sobre isso. E eu tenho visto isso. Muita empresa que não tem nada buscando fazer algo. Algumas ainda pontual, timidamente, mas é o começo. Acho que o começo da jornada, ele não adianta você querer... Também não sair do zero para sair com um programa... Programão, aquele programa bonito. Todo mundo vai assustar também. Vai assustar e vai, assim, e você vai gastar muito dinheiro à toa no final, porque você vai errar. Tem que ir devagar. Tem que ir devagar para entender a cultura da empresa, começar. Então, é uma jornada. Eu acho que tem que fazer bem o básico. Para daí você enfeitar. Evoluir, né? Dar um passo por vez, porque o que a gente estava falando é em relação à cultura, né? Isso é de fato colocar a segurança dentro da cultura da empresa. E você não faz uma coisa dessa empurrando tudo de uma vez, né? Tipo, tô tudo aqui. Não tem como. Só faz se tiver força de compliance. Aí você torna obrigatório aquilo. Mas o obrigatório não gera consciência, não gera cultura. Gera o cara ter que fazer o treinamento obrigatório e ele passar na prova ao final e dar o check. Pronto, não necessariamente aquilo virou cultura de segurança. Eu acho que o virar cultura de segurança é um trabalho de mais médio e longo prazo e que seja feito que as pessoas se enxerguem e tenham benefício daquilo. Conectar com as questões de uso pessoal, de assim, a segurança na sua vida privada, não só na empresa, o seu comportamento seguro como cidadão. Se a gente conseguir quando a gente consegue conectar esses dois pontos, se o cara é seguro no mundo casa dele, no mundo empresa ele vai ser mais seguro também. Então é o que a gente quer como um objetivo, ter uma sociedade com uma cultura de segurança cibernética. Que saiba mais, né? Porque isso não é ensinado, por exemplo, da mesma forma que a gente aprende um monte de coisa desde pequeno, a gente não aprende nada sobre isso, né? É uma temática nova. Com certeza. É um tema novo, é um tema que precisa ainda ser mais trabalhado. Por mim, isso aqui tinha que ser ensinado na escola. Com certeza. Eu até ajudei alguns amigos. Eu acho que, na verdade, a geração da minha mãe fazia isso melhor do que a nossa faz. Porque, por exemplo... eu ia em caixa eletrônico com ela, ela me ensinava a passar a mão para não ficar digital no caixa eletrônico, sabe? Então, a geração da minha mãe tinha mais consciência ainda de segurança.
que passava pro filho, assim, passa a mão e tal. Porque sofreu, no final das contas. Mas hoje a gente não fala tanto, assim, tão abertamente com os nossos... Tirando a gente que é da área, né? Que entende. Os nossos filhos sofrem. Porque o iPad do meu filho tem lá Vários controle parental, ele quer falar no chat do Roblox. Não fala, porque eu não deixei. Mas o meu coleguinha fala. O problema é do seu pai, do coleguinha. Você não vai falar. Porque assim, acho que esse ponto da educação digital, Sim. Ela tem que ser trabalhada de uma forma mais completa. Eu tenho colegas que eu ajudei, que são donos de colégio, a criar material e eles fazerem isso, esse ensino dentro da escola. Os caras que instituíram lá uma vez por mês. Ele vai dar aula de consciência digital, vai falar sobre redes sociais, cyberbullying. Sobre cyberbullying, teve um deles que tem um problema muito grave com fake de redes sociais de alunos. Então, assim, tem que falar, a gente tem que levar esse assunto para todo mundo, porque cada vez mais e interessante que nasceu nas empresas, basicamente, não foi um movimento educacional. Não. Né? Nasceu nas empresas, até a própria segurança da informação nos moldes que a gente vê nas universidades hoje, nasceu no corporativo. Porque você pode perguntar para qualquer um que se formou há mais de 10 anos atrás, quase não se falava de segurança em nenhuma matéria da faculdade. Uma no máximo, muito por cima, e os pilares ali, CIDAL, FARO, e é isso. Então, a maioria dos profissionais que se formaram, e ainda muitos que estão se formando, se formam sem a questão de segurança. Então, o que a gente aprendeu de segurança, e eu vejo que muitas pós hoje que existem, até mesmo os cursos de segurança da informação que nasceram recentemente, muito recentemente, coisa de 5 anos para trás, vieram de experiências de profissionais do mercado que se tornaram professores, como o próprio Glauco. Né? E é um movimento que saiu da empresa e foi para a educação, não é da educação para a empresa. Isso é interessante também. É quem viveu na prática, né? Quem é melhor para ensinar do que quem viveu na prática. Nada contra os acadêmicos. Acho que daqui a pouco teremos acadêmicos de carreira em segurança, que é o que a gente quer. Mas, por enquanto, são os profissionais de mercado que vão lá ensinar o que eles estão sofrendo, o que eles estão vivendo na prática. Né? Mas até que viram uma evolução, né, de como as coisas foram mudando. Assim, a gente não ensina educação financeira nas escolas hoje para as crianças, e financeiro está aí desde que o mundo é mundo. Mas na segurança cibernética, a gente está evoluindo. Tá evoluindo, mas eu acho que uns 10 mil anos a gente chega lá. E, assim, voltando rapidinho no assunto de estratégia, né? Você estava falando bastante sobre continuidade, a gente ligar a vida pessoal com a vida corporativa para que o profissional entenda o valor da segurança. Quais outros elementos técnicos ou metodológicos ou ações mesmo você acha que são interessantes para um programa de conscientização bem sucedido? Eu acho que você tem que conseguir conectar aquilo que impacta as pessoas. Acho que a vida pessoal é uma que impacta. Beleza. O outro, dentro da empresa, é impactar, é mostrar qual é o impacto que a segurança pode trazer no negócio das pessoas, no trabalho dela, no dia a dia dela. Assim, eu fiz algumas experiências de fazer exercícios de tabletop, de fazer esse tipo de coisa dentro da empresa, e aí consegue chamar todo mundo, vem lá os principais stakeholders de outras áreas, eu vou fazer o quê aqui? Eu falei, calma, que sua hora vai chegar. Fica aí sentadinho, pega um café, que vai. E agora, lindo, o seu cliente está te ligando porque o negócio está fora do ar por causa do ataque cibernético que saiu na mídia. O que você vai falar para ele? Assim, ele não vai ligar para mim, ele vai ligar para você. O jurídico está recebendo a ligação do Bacenho. Assim, vai falar com você é o responsável por isso, não sou eu. Eu estou te apoiando. E a pessoa começa a entender um pouco mais essa questão de qual que é o papel dela dentro da segurança e o que ela pode fazer para que aquilo não aconteça. Porque, no final das contas, ninguém quer passar por isso na prática. Então, você conectar de uma forma mais clara com o impacto no negócio, com qual que é o papel da pessoa Você acha que a galera ainda aprende muito pela dor? A grande maioria aprende pela dor. Eu acho que o ser humano, em geral, ele aprende mais pela dor do que pelo amor. São poucos os que proativamente vão ali buscar, não, quero fazer um estudo sobre cibersegurança. A gente estava falando um pouco antes ali, assim, voluntariamente as pessoas não vão atrás. Ela ainda não enxerga essa necessidade. Ela está na empresa para fazer o negócio dela, a função dela, e cibersegurança ainda não é função de todo mundo. Tem outras empresas que estão indo num caminho de tornar o pilar de cibersegurança algo que impacte a região mais sensível do ser humano de todo mundo, que é o bolso. Então, assim, a Microsoft fez um movimento como esse. Tem lá que, se tiver problema de segurança, vai impactar o bônus do presidente, do Satya. Nossa. Vai ser para todo mundo. Porque as pessoas começam a dar um pouco mais de valor. Mas ainda assim continua sendo pela dor, não é pelo amor. Então, acho que assim, a estratégia de você conseguir
sem ter o enforcement de alguma outra forma, é trazer para uma visão que a pessoa se sinta parte daquele negócio e ela consiga se enxergar como responsável por um pedaço da segurança e que seja conectado ao dia a dia dela e que se ela não fizer aquilo, ela pode ser impactada diretamente. Eu acho que criar essa conexão, não só para a conscientização, mas para todos os outros temas de segurança, facilita muito a interlocução e coloca a pessoa num lugar que ela se sinta realmente responsável. Acho que tudo que tem relação com a absorção de conteúdo é você entender o valor que existe naquilo, né? Então, é o que você estava falando. A gente, quando é pequeno, nunca acredita nos pais que que o ferro tá quente e você vai queimar o dedo. Você olha, não, tá igual. Você encosta o dedo, você fala, não vou mais encostar nisso aqui. Então, quando as pessoas conseguem ver o benefício que ela tem, tanto a nível pessoal quanto como aquela parte da engrenagem faz sentido para dentro do ecossistema da empresa, é algo muito, muito interessante, né? E enxergar como um diferencial, talvez. Uhum. Se a gente fala que a segurança pode ser um habilitador de negócio, pode ser um diferencial competitivo, pode. Acho que não talvez dessa forma como o pessoal imagine, não vou comprar de tal empresa porque ela demonstra ter segurança. Não é esse o ponto. Não é esse tipo de marketing que tem que ser feito. Mas a questão de você sentir que você está confiante em exercer o seu trabalho, que você está confiante de que você vai poder vender um produto, entregar um serviço para o seu cliente e que você não vai deixar ele na mão. Porque é relacionamento. Daqui a pouco você saiu dessa empresa e foi para outra e você vai querer levar seu cliente junto contigo. Com Se certeza. você estiver pisando dando a bola com ele lá atrás, se a sua empresa estiver pisando dando a bola com ele lá atrás, você não vai conseguir manter a fidelidade daquele cara. Então, você conseguir gerar esse ciclo vicioso e a pessoa entender que ela tem uma confiança nisso. Você vê de uns tempos para cá, os bancos falando mais sobre segurança da informação, sobre os aspectos de forma pública. Eu participei do começo desse movimento quando eu estava na Febraban ainda. Porque foi uma necessidade. Falava-se muito de fraude. Putz, agora a fraude é digital, tá lá. Tem que falar sobre segurança, porque os canais estão se fundindo. Então, falar mais do assunto mostra um pouco mais de credibilidade, no final das contas. Você vai procurar uma empresa que vai se sentir confiável, você te dá uma confiança de deixar o seu dinheiro lá dentro. Um hospital que você sabe que ele vai tomar conta direito dos seus dados que são sensíveis. Assim, você vai buscar uma zona de conforto e uma confiança que é natural do ser humano. E as empresas que conseguem fazer isso e transparecem isso para fora de uma forma genuína, estruturada, sem pisar na bola, ela vai sim colher benefício desse ponto, até como viabilizador de negócios. Eu tenho apoiado alguns colegas de outras empresas pequenas, que não têm coisa de cibersegurança, porque eles estão começando a ter dificuldades em fazer negócio com empresas grandes, porque eles não têm nada de segurança. E aí o cara recebe lá um checklist, trabalhou um baita de um projeto durante um ano e não está passando no compliance do time de compras porque ele não tem nada de segurança. Pô, impacto no negócio do cara. Com certeza. Não é... Está deixando de ser algo que é fantasioso, está se tornando mais realidade. Então, ter essa visão que segurança pode se tornar algo como um diferencial competitivo é a realidade. Não é só mais uma questão ali de você lidar com a consequência se acontece um tipo de vazamento. Às vezes pode nem acontecer a invasão, nada do tipo, mas bloqueia um possível negócio que a empresa podia fazer porque não faz o que precisa ser feito, né? Cara, e a gente vive um momento hoje de fake news, de fakes e fake coisas por aí que o pessoal usa pro mal. Assim, notícia plantada, concorrência sendo minada porque o cara quer derrubar ele como? Vai pra mídia, joga a isca de que o cara tá pisando na bola. Então, assim, a empresa tem que ser capaz de conseguir enxergar isso e se ela tem uma reputação muito forte, muito boa que foi criada, fica muito mais difícil de ser manchado, né? Então... Até mesmo com relações públicas também. Quantas empresas têm conversado com as relações públicas se houver um incidente, né? Então, como que você vai responder para o mercado, para a mídia, notícia? Porque quando acontece... É rapidinho para estar no TikTok, nas notícias, no WhatsApp, então... E tem um dado sobre isso que é super interessante. No relatório da IBM, do Data Breach desse ano, eles fizeram uma análise de que empresas que têm programas de conscientização e capacitação que focam bastante em capacitar os usuários a responder incidentes de segurança, eles têm um custo menor quando tem um incidente. Quase 18%. De custo menor para responder um incidente, porque as pessoas sabem o que fazer. O cara não vai tirar uma foto do computador com a tela do ransomware e botar na internet, botar na rede social. Ele vai se preocupar com se alguém ligar, ele não falar, porque pode vazar uma informação que não deveria. Então, capacitar as pessoas gera um impacto positivo
financeiro na hora de responder a um incidente. Então, além de reduzir a probabilidade dele acontecer, quando acontecer, não é porque sim, porque ele vai acontecer. De menores ou de maiores proporções, toda empresa passa por incidente cibernético de forma constante. As pessoas têm que saber como fazer. E hoje a gente vê que existe ainda um pouco de resistência, né, no mercado do que a gente estava falando, e você, como já vivenciou ali dentro de uma cadeira de CISO, você vê que existe ainda talvez além de todas essas resistências que a gente falou no geral, mas você percebe que existe alguma linha de abordagem hoje que as empresas de conscientização como um todo chegam de uma forma errada nas empresas, então com abordagem errada nas empresas, ou você não vê esse movimento, é mais uma resistência ali por parte da empresa? E se hoje existe esse erro na abordagem, o que você acha que está errado ali? Cara, eu vejo que tem poucas empresas hoje que sabem vender conscientização na prática. Porque é uma questão evolutiva. Poucas delas trabalham conscientização já há bastante tempo. Elas são normalmente empresas que falam com o time de infraestrutura, falam com os times técnicos para vender tecnologia de segurança. Ofertar serviços de conscientização, programas de conscientização, plataformas de conscientização, o interlocutor às vezes muda. Não é o gerente de infraestrutura, não é o cara técnico. É o cara de governança, é um time de compliance. Então, muitas empresas elas não conseguem vender conscientização e oferecer esse tipo de serviço de uma forma mais estruturada porque ela está falando com o interlocutor errado e que ela tem dentro de casa técnicos. Tem parceiros da Bifish que pegam uma plataforma e dão para o Red Team tomar conta. Cara, o Red Team vai jogar só bigorna. Não é esse o ponto. Assim, conscientizar é uma jornada. A plataforma oferece formas de você conscientizar a pessoa. Não é fazer pentest, entrar, derrubar o relatório, sair no sangue. Não é isso que é conscientizar. É uma exposição desnecessária. Então, as empresas precisam aprender qual que é o interlocutor, aprender a ter um approach. A gente faz um trabalho bem próximo dos parceiros de mostrar para eles como que se aborda, quem você aborda, quais são as formas de você... Tem que conscientizar os parceiros. Assim, a forma de abordar é diferente, o interlocutor é diferente. Pô, mas eu não conheço esse cara. Eu falei, então não fala com o cara de infra. O cara de infra não é ele o interlocutor. Você vai queimar um cartucho, tem que chegar na pessoa certa. Mas é um mercado que vem ganhando mais maturidade, ele vem ganhando mais exposição na prática. Assim, mais gente está buscando colocar dentro do seu portfólio de serviços também a conscientização como parte da sua oferta. E muitas vezes tem vindo até RFP com vários serviços de conscientização dentro, né? Fire e conscientização, tá no meio. Porque o cara de segurança, às vezes, ele não consegue passar um projeto de conscientização. Ele coloca dentro de outro projeto. Um projeto maior. Assim, a gente é brasileiro, né? Brasileiro dá aquele jeitinho de fazer acontecer de alguma forma. Sim. E aí as empresas têm que buscar uma forma de atender aquilo, o parceiro busca outro parceiro para poder compor um negócio legal. Isso de bastante tempo. Eu já tinha visto a RFP de 2017, que nesses modos de plataforma junto com Fire, por exemplo. Com Fire, de embarcamento de serviço de SOC. Sim. Eu acho que não tem o certo ou errado em fazer esse tipo de coisa. O problema é o parceiro que está ali atuando naquela oportunidade. Estar preparado, Estar preparado para atender e fazer um bom serviço, ou minimamente o serviço que foi pedido ali para ser parte do escopo. Mas eu acho que ainda tem uma jornada também de aculturamento dos parceiros para que eles possam oferecer melhores serviços de conscientização para o interlocutor certo e que, no final das contas, o resultado seja positivo para a empresa. Legal. Boa. E falando um pouquinho sobre plataforma e programas de conscientização em geral, eu entendo que é muito importante a gente poder medir. Acho que eu vi um post teu hoje, inclusive, sobre riscos e mensurar a questão do risco humano também. E como que você enxerga as métricas e KPIs dentro dos programas de conscientização e como eles podem mostrar a eficácia desse programa? Sei que é um pouco difícil essa pergunta, até porque sim... são vários, né? Mas acho que do lado de plataforma é um pouco mais fácil, né? Eu acho que as plataformas elas têm que fornecer dados e fornecer informações para que elas sejam bem interpretadas na ponta. Não é fornecer um relatório de que, olha, 20% das empresas, as pessoas caíram no phishing. O que isso significa? O que isso aí significa? Assim, muito, é pouco? Olha o horizonte de tempo. Qual foi o template utilizado? Qual foi o apelo? Pô, você fez um negócio da negociação do sindicato, na época de negociação do sindicato, tirou a tarja ali de que é e-mail externo, logo a galera vai cair. Assim, então, você tem que gerar um número por si só. Eu não acredito que esse seja o caminho.
Acho que é desinformação. Acho que trabalhar a questão do risco humano, e aí trabalhar o risco humano de uma forma bem abrangente. Também não é só pegar a gamificação por si só, que pode se tornar um vilão do cara querer fazer... Vou fazer todos os cursos possíveis e imagináveis aqui no Next Finish, porque eu quero ganhar o maior prêmio como destaque. Não é esse. Acho que tem que compor uma visão de risco humano, e é isso que a gente vem buscando na Bfish de trabalhar, que mostre as interações da pessoa com os treinamentos, as interações da pessoa com as campanhas de conscientização, as interações da pessoa com o phishing. Então, você trabalhar essas visões mais completas e compor ela numa visão de risco humano. Então, acho que o caminho é esse, olhar o número por si só frio. Interpretar esse dado. Interpretar esse dado, assim, comparar com o mercado, ter lá seus benchmarks. A gente sofre hoje com benchmark no Brasil, porque a gente tem pouco dado brasileiro. Quando a gente pega pesquisas estrangeiras, o volume lá fora é completamente, absurdamente maior do que a gente tem no Brasil. Então, a gente precisa trabalhar essa questão de ter uma visão mais nacional Brasil, do negócio, mais Brasil, de indicador, de números brasileiros, para você poder ter essa visão mais completa. Mas a ideia da plataforma é que você possa trabalhar o risco humano e tirar o risco humano dessa bolha. Assim, porque também não é só dentro da plataforma de conscientização ali da Bfish, que o cara clicou no phishing, ele perde ponto, o cara fez o treinamento, ele ganha ponto. E aí você vai olhar o DLP, o cara tá tomando toco toda hora tentando mandar informação para fora porque ele não sabe. Navegação de segurança da internet ele está cheio, gerando um monte de alerta que ele está fazendo coisa que não deveria. A gente tem que conseguir trazer para dentro da visão de risco humano o comportamento do cara em todas as plataformas de segurança integrado que seria o máximo ali da SANS, né? Que seria o nível 5 de framework. 5, assim, que você consegue. É difícil. Eu vi lá que tem no mínimo 10 anos rodando um programa assim. Para você conseguir chegar. Eu acho que dá para fazer mais rápido. Dependendo da empresa. Dependendo da empresa, pelo menos para você começar a ter a visão. Não que vá ser bonita ou feia. Não, eu digo seguir todos os processos ali que eles indicam que chegue é de 8 a 10 anos. Isso sim, assim. num programa completo, exato, mas para você começar a ter uma visão de risco não, humano, dá para fazer antes. Dá para fazer antes, é isso que a gente vem buscando. Saindo de compliance já dá para fazer. Saindo de compliance dá para fazer. Você vai olhar o indicador, vai começar a olhar a tendência, vai começar a trabalhar dessa forma, para que no final dos contos você consiga mostrar para a empresa um caminho a se seguir. Falar assim, ó, excelente. Não é só forçar os caras a fazer treinamento porque não está dando resultado. Eles têm que fazer outra coisa porque o cara continua navegando errado, continua fazendo coisas que não deveriam. Então, trazer essa... Mas hoje a gente sofre para conseguir mostrar essa visão de risco humano. E é isso que a gente está trabalhando na plataforma para conseguir ajudar. Não só em gerar um número de cliques ou um número de quem fez treinamento. Legal. Mas sim uma visão de risk score para a pessoa e evoluir isso para começar a trazer as conexões externas e ter uma visão mais completa do comportamento humano como um todo. Excelente. Muito bom. Não, bem legal. Ele acaba ficando uma... Não é uma visão realista, né? Se você olha só a taxa de cliques, por exemplo, né? Que é não algo serve que vem pra nada, na verdade, né? Você vai fazer o quê no final das contas? O Exatamente. cara tá clicando no ficha, vai mandar ele embora? Ou vai deixar ele fazendo treinamento eternamente e vai... E aí? Assim, qual tem que ter um plano, né? Tem que ter um plano, assim. E ainda que ele não clique também no phishing. Não necessariamente ele tá conscientizado que ele não clicou no phishing. Assim, exatamente. Tem que ir para outros canais, assim. Tem muita gente que não vê e-mail. Assim, mas a gente recebe tentativa de golpe por WhatsApp, por SMS, que a gente tem que conseguir de alguma forma chegar nesses públicos. Tem gente que não tem e-mail. Você vai em varejistas, os caras usam um e-mail compartilhado no computador do gerente da loja lá, mas celular tu não tem. Então você tem que conseguir diversificar e a gente consegue diversificar isso para você pegar outros canais e atingir mais quantidade de pessoas. Ninguém, quando você faz conscientização e faz dentro desses programas da empresa, cada área reage de um jeito, cada pessoa reage de um jeito, cada pessoa tem um canal diferente para você conversar. Não é só o e-mail, não é só o WhatsApp, não é só o SMS. Exatamente. É um composto de várias formas de você conseguir chegar nas pessoas e chegar com a linguagem correta. Às vezes até o que você falou, dentro da mesma empresa, né? Então, tem departamentos que usam mais o Teams para se comunicar, tem departamentos que usam mais o Slack, por exemplo, né? Mesmo que não seja, às vezes, a ferramenta oficial da empresa, mas alguns departamentos utilizam, né? Às vezes uma área mais de projetos, uma área mais de desenvolvimento, normalmente. Não, legal. Bom, agora caminhando para o nosso final, pessoal, a gente estava falando bastante sobre a cultura da empresa influenciar bastante ali na efetividade do programa de conscientização e tudo mais, né? Você tem algum exemplo
que seja marcante, tanto na sua experiência como CISO, dentro das empresas, como hoje também através da Bifish ali, que você vê o quanto a cultura impulsionou um programa de conscientização e teve uma efetividade interessante muito por conta da cultura da empresa? Cara, eu acho que sim. Na minha experiência como CISO, eu vivenciei isso na prática, onde a cultura da empresa, puxada pelos altos executivos, fez com que o programa de segurança desse uma alavancada. Assim, a gente tentou durante bastante tempo ali no modo mais tradicional, sem o envolvimento desses caras, dessa alta direção, e o programa patinava. Porque assim, não era uma cultura de verdade. Assim, era o CISO querendo falar, as pessoas fingindo que estavam ouvindo e nada. Quando a gente conseguiu engajar esses altos executivos e a mensagem passou a vir deles, ela foi entendida como uma cultura mesmo. E essa parte fez muito benefício, entregou muito benefício para o modelo de conscientização, quando os altos executivos começaram a fazer parte, e eles eram parte da cultura. Eles eram um exemplo. Liderar pelo exemplo faz com que a cultura seja mais factível de ser atingida de segurança dentro dessa jornada. Eu vivenciei isso na prática e eu acredito muito que seja o caminho correto. Quando você tem um suporte da alta direção, quando você tem essas pessoas falando, assim, eu briguei durante muito tempo para parar de falar. Eu falei, eu não quero ter espaço para falar. Eu quero que no seu staff, na sua reunião de diretoria, você fale do assunto. Eu vou estar lá, eu vou te treinar, eu vou te dar insumo, eu vou te dar o pitch inteiro, mas eu quero que você fale. Assim. Eles me toleram como CISO e eles te ouvem como líder. Então, assim, essa mudança faz muita diferença. Muito legal isso. E muitos programas que eu vejo que dão muito certo é porque a alta liderança, porque o board, porque os executivos, porque o CEO comprou essa ideia. Então, assim, para mim, a cultura vem de cima. Se as pessoas olham para cima e o executivo está lá fazendo o que quer, não está nem aí para a segurança, a mensagem vai descer errada, a cultura vem errada. Se esse cara aqui é um exemplo a ser seguido, a cultura vai ganhar uma solidez maior do que você tem. E a ciência de entender qual é a cultura da empresa antes de começar a fazer as coisas. Não adianta você ir numa empresa que é uma indústria no interior de São Paulo, com pessoas mais velhas, de idade, mais tradicionais, e querer implementar uma gamificação. É verdade. Você não vai pegar. Qual é a cultura daquela empresa? Eu escutei de um usineiro muito, muito grande de que eu tenho cultura de gamificação na empresa desde que eu criei a empresa, chama Salário. Olha, legal essa proposta desse cara. Mas como é que você vai... Você tem que entender a cultura dele, daquela empresa, para poder começar um negócio diferente ali em cima. E o top-down funciona no sentido de exemplo. Acho que aí você tem uma cultura... Ou positivo ou negativo, né? Positivo ou negativo. Se o cara lá de cima tá fazendo coisas que não deveriam, cara, você vai sofrer muito para conseguir embaixo fazer o negócio funcionar. Mas eu tenho até um exemplo na prática disso, que eu precisava fazer numa startup com que as pessoas usassem crachá. Isso era muito difícil, mas por conta justamente de uma obrigação da ISO, de catracas e tal, e da auditoria. E a galera começou a usar porque os donos da empresa começaram a usar. Eles viram os donos andando de crachá para cima e para baixo. Pô, E aí começou também. vou ficar, né, fora aqui da cultura, todo mundo está usando, então vou usar também. A liderança pelo exemplo. Acho que a cultura se torna muito mais forte quando os exemplos dentro da empresa são positivos e estão fazendo aquilo. Não eles falarem A e fazer B. Se eles falarem A e fizerem A, todo mundo da pirâmide vai olhar e falar assim, pô, o negócio é sério e a cultura vai permear mais fácil. Mas acho que é importante entender o tom e conseguir se encaixar dentro da cultura e não querer fazer com que a segurança seja o game changer de uma cultura corporativa como um todo. Não. A gente tem que embarcar a segurança da forma como ela melhor se adequa dentro da cultura corporativa da empresa. E, e entender que segurança é mais um dos pilares da cultura corporativa e não talvez o principal pilar da cultura. Não, com certeza. Legal demais. Até você trouxe um exemplo positivo. Eu já vivenciei uma situação que é o lado contrário disso. Então, por exemplo, tinham treinamentos de cibersegurança e tudo mais, e a gestão não aderia ao programa, né? Então, acontecia o contrário. Se você estava fazendo, por exemplo, algum tipo de treinamento e tinha suas demandas do dia a dia ali também, era sinônimo de você não estar trabalhando. Então,
por que você está vendo o vídeo aí se você precisa fazer tal coisa? Exato, o chefe vai te cobrar pelo seu resultado e não por você ficar fazendo treinamento de segurança. Você vai, você fala para ele, tava fazendo treinamento, não consegui entregar a minha meta. Exatamente. E isso muda muito quando você coloca até segurança como meta. Se você coloca segurança como OKR, enfim, muda também essa questão de visão, porque não é só atingir tantos por cento de venda. Se você não tiver compliance, não tiver feito os treinamentos, não tiver um comportamento seguro, você vai tomar um pênalti de novo, vai bater na parte mais sensível do ser humano, que é o bolso. Que é o bolso. Chegamos na nossa última pergunta. Tudo que é bom chega ao fim. Eu sei que a gente não tem bola de cristal e sempre que me fazem essas perguntas de tendência, eu fico, mas eu não tenho como prever o futuro. Porém... ainda não aprendi. Não aprendi ainda a prever o futuro, não tenho bola de cristal, mas acho que a nossa visão trazem ideias, né, do que pode acontecer. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Mas quais tendências ou tecnologias você acredita que vão transformar a forma com que nós fazemos conscientização nos próximos anos? Eu acho que, sem dúvida, a IA. Assim, a IA já está transformando. Acho que para o mundo de conscientização e cultura de segurança, ela é o grande game changer para o bem e ganhamos pro velocidade mal. também. Ganhamos velocidades e ganhamos inimigos com uma capacidade de fazer coisas mais perfeitas e mais rebuscadas que não tinha antes. Os phishings antes eram toscos, cheio de erro de português, hoje eles beiram a perfeição. O clone de voz, o então. O clone de voz, o deepfake, assim, a IA ela tá aí para ajudar muito e para atrapalhar, assim, é para ajudar aqueles que estão nos atrapalhando. É uma via de mão dupla nessa história. Eu acho que não tem como falar que a IA não vai ser um alavancador para facilitar, para baratear o acesso a fazer coisas diferentes, a fazer melhor conscientização, porque do outro lado eles estão usando. Então a gente vai ter que usar as mesmas armas que eles estão praticando hoje para que a gente possa ser mais efetivo do ponto de segurança, mais flexível, entender melhor as culturas, ser mais adaptável ao mundo, à realidade. A IA vai ajudar muito nessa frente, assim, trazer para dentro das plataformas, como a gente vem fazendo, o uso de IA para você conseguir fazer coisas mais customizadas, mais aderentes à pessoa, aderente à empresa, vai ser talvez o grande ganho que a gente consiga ter de escala para fazer algo customizável, sem precisar de seres humanos fazendo ali peças, desenvolvendo coisas, pensando. A IA vai ajudar muito, e já tá ajudando, né? Mas ainda vai ganhar muito mais corpo e ajudar muito mais nos próximos anos aí nessa frente. Aí eu vejo também uma tendência mais obscura ali, né? Que é a própria cyberwar, né? Então, guerra cibernética não é só teoria, é uma realidade de muito tempo e a gente tendo mudanças geopolíticas. Com ela, né? A gente não sofre diretamente, então pra gente é meio que... Aqui no Brasil é mais tranquilo, de fato. Na RSA eu tava lá agora em algumas semanas e esse assunto é muito quente, assim. Muito. E são vários casos, eles citam Eu acho que a gente pode ter uma respingada ali, se sair, por exemplo, um sistema do ar, como aconteceu alguns sistemas de segurança saírem do ar. Dos grandes incidentes cibernéticos que a gente sofreu ao longo dos anos foi respingo de um incidente grande que começou com um nation state attack. Então, assim, é uma realidade que para nós não é muito... Assim como qualquer tipo de guerra pro Brasil, a gente não tá muito acostumado com esse negócio, ainda bem, né? Mas lá fora é muito quente, assim, a preocupação dos governos, das empresas com espionagem no sentido de nation state, de um país espionando, é muito, muito, muito grande, mas vai sobrar pra gente. Sobra um respingo ali. A gente fica um dia indisponível ali, pelo menos acontece. Vai sobrar. Não, excelente. Vamos aos recados finais? Acho que é isso, Glauco. Obrigado pela sua participação. Obrigado Valeu a vocês. demais. Foi muito sempre. bom o papo que a gente teve. A gente está bem contente de você ter participado aqui com a gente. A gente já tem uma conversa, já não é de hoje, de você vir participar aqui com a gente. Então, cara, deixa algum recado final, conselhos... O que você quiser falar aí para o pessoal, talvez às vezes que esteja começando no mercado, às vezes até profissionais que já estão há algum tempo no mercado e alguma dica que você acha importante, algum direcionamento, qualquer... Cara, eu acho que essa parte de cibersegurança é um assunto que está muito na moda. E tem uma demanda grande de mão de obra, tem muita oportunidade. Acho que para quem deseja entrar na área, independente de entrar jovem ou fazer uma mudança de carreira de rumo e entrar na área, tem muito espaço, é uma área muito aberta, muito receptiva com os profissionais. Não é fácil, tem muito problema,
É a história da piscina de água gelada. Não é gelada, mas é uma água meio friazinha que não é tão fancy assim de estar, mas é uma área que tem muita oportunidade, tem boas remunerações. Eu acho que é super interessante de atuar, é dinâmico para quem busca dinamismo, sai da zona de conforto. É aqui que você vai encontrar o paraíso nessa frente. E hoje em dia, felizmente, a gente tem muita condição de você conseguir ter estudo. O Céu comentou sobre a dificuldade que se tinha há 10 anos atrás em estudar sobre cibersegurança. Hoje em dia, não. Hoje em dia você tem diversos cursos gratuitos, certificações, provas, faculdades que te preparam para trabalhar melhor nessa área. E eu acho que uma dica que eu dou para todo mundo que me pergunta sobre essa questão de mudança, de entrar em cibersegurança, é escolha um campo. Assim, escolha algo que seja mais natural para você. Se você é um especialista de infraestrutura, de servidores, não queira entrar para trabalhar com concentração de segurança. Comece a trabalhar com aquilo que é mais próximo da sua zona de conhecimento. Vai facilitar para você. Então, assim, escolha um caminho, porque ninguém vira CISO da noite para o dia. Assim, o CISO, o executivo de segurança, ele é uma carreira. Comece sendo especialista em algo, você vira especialista em algos, aí você vai se tornando uma pessoa com conhecimento maior, mas você começou com uma base mais sólida em um ponto específico até você se tornar um executivo. Muita gente quer ser CISO, mas é uma jornada, não é da noite para o dia que você vira CISO, a não ser que você seja já um executivo, que é um movimento que acontece às vezes em alguma outra área e que você vai ser executivo de segurança. Mas para aqueles que querem trilhar a carreira, escolha uma frente de segurança, especialize nela, seja reconhecido por ela, faça parte da comunidade. Acho que a nossa comunidade de segurança é super legal e tem muito evento, tem muita coisa que é bacana para você fazer parte, para você se sentir parte da comunidade, se ajudar os outros também. E que a sua carreira vai alavancar e você vai conseguir ter bons frutos nisso aí no futuro. Excelente, agradeço demais a tua participação também, foi uma honra, sempre aprendo contigo. Obrigado. Muito obrigado. Que doideira da vida, finalmente conseguimos gravar com o Glauco. Agenda é corrida, mas a gente consegue. Muito bom, excelente, obrigado mais uma vez, foi uma honra aqui pra gente do CyberSab. E vocês aí de casa, não esqueça de curtir, mandar para os amigos e amigas, deixar o seu comentário, o seu like, é muito importante para nós, para que a gente continue trazendo especialistas e pessoas como o Glauco aqui no nosso podcast, tá bom? É isso aí, pessoal. Obrigado para quem assistiu até agora. Para quem quer continuar tendo acesso a conteúdos de conscientização, segurança da informação e tecnologia, continua seguindo aqui o nosso podcast, tá bom? Obrigado e até a próxima. Até mais.